Apóstolo Paulo, né? Como diz os irmãos judeus, né? Shaul Rachalia, apóstolo Paulo, capítulo 5 de Efésios, versículo 1 em diante, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O texto continua, né, irmãos? Depois ele fala sobre os deveres domésticos, comparando Cristo com a igreja, na relação da esposa com o esposo. Mas vamos parar por aqui. Se Deus quiser que a gente entre no texto, a gente vai entrar, amém? Podeis tomar assento em nome do nosso querido Salvador Yeshua HaMashiach. Irmão, preste atenção. As cartas, né, irmãos? As epístolas, na maioria das vezes, elas têm um caráter doutrinário, amém? Né? As epístolas ou as cartas, elas têm um caráter, um teor, um conteúdo, uma mensagem doutrinária. O que é uma mensagem doutrinária? O que é um conteúdo doutrinário? É uma mensagem de ensinamento, uma mensagem de instrução, amém? Doutrina quer dizer ensino, ensinamento, instrução, porque, irmão, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele é o que, irmãos? Nova
criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu estava lendo a palavra de Deus lá no livro de Atos, né? Eu quero ler o livro de Atos. O livro de Atos, ele é tremendo, e você vai ver que quando Pedro, ele prega ali em Atos capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, né? Quando eles recebem o cumprimento da promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, que dizia para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando eles recebem o cumprimento da promessa, a Bíblia vai dizer que ali, ao redor deles, havia, vamos dizer assim, uma multidão de pessoas, irmãos, e dentre essas pessoas estavam ali judeus, e estavam ali varões religiosos de várias nações, e judeus também, que tinham sido dispersos e moravam em outros lugares. Só que, pelo menos, irmãos, na época que existia o templo lá em Jerusalém, eles tinham que comparecer, isso era uma ordenança da parte de Deus, pelo menos 3 vezes no ano eles tinham que comparecer. Você vai ver que isso acontecia no próprio, vamos dizer assim, na própria vida de Jesus, de Yeshua, desde a sua infância. A Bíblia vai dizer que os seus pais, né, ele ia com os seus pais ao templo, e ele não morava próximo. Então você vai ver que vamos dizer assim, era caminhada talvez de dias. Você vai ver que quando os pais dão falta dele, depois da festa, né, quando eles já estão caminhando ali há um tempo já, os pais procuram: cadê ele? Não está entre os parentes, não está entre os amigos. Aí o que os pais fazem? Voltam lá para Jerusalém. Eles já estavam vindo de caminhada, retornando para sua casa. Por quê? Porque pelo menos 3 vezes ao ano, vamos dizer assim, as festas principais eram Pêssar, Páscoa, Shavuot, Pentecoste e Sucote, ou Tabernáculos. 3 festas, essas 3 festas eram as mais importantes, e pelo menos nessas 3 festas eles tinham que estar presentes. Então muitas vezes eles iam, como a gente fala hoje em dia, em romaria, né? Eles iam caminhando, e eles ali cantavam, entoavam os cânticos de salmo. Se você observar ali nas epígrafes dos salmos, você vai ver que tem alguns salmos que são chamados de salmos de romaria, ou seja, salmos de peregrinação. Então eles vinham andando aquele percurso todo, mas eles vinham jubilando, alegres. Por quê? Porque eles estavam indo para adorar no templo, eles estavam indo para participar das festas bíblicas ali no templo, porque Deus determinou assim, né, irmão? Quem podia estar sempre estava, mas quem vinha de longe, irmão, pelo menos 3 vezes no ano tinha que vir. Então, louvado seja o nome do Senhor. No dia de Pentecoste, que é uma festa, né, a Bíblia vai dizer que conta-se depois da Páscoa, do Pêssar, 49 dias. No 50º dia, quando vira para o dia, né, 50º, ou seja, no dia 50, o que acontece? Inicia-se a festa de Pentecoste. E foi o que aconteceu. No dia de Pentecoste, eles estavam reunidos, e aprouve Deus derramado o seu Espírito no primeiro dia da festa. E a Bíblia vai dizer que ao redor existiam varões religiosos, existiam judeus, existiam pessoas ali, e quando Deus manifesta a glória dele, a Bíblia vai dizer que aproximadamente 120 pessoas, e eles são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, eles começam, irmão, aleluia, ali, sentir a presença de Deus, ter visões. A Bíblia diz que eles viam línguas como que repartidas de fogo, e essas línguas pousavam sobre eles, e eles ouviram o som de um vento impetuoso e veemente. Não entrou vento no lugar, mas do som de um vento, como o som de um vento impetuoso e veemente forte, um vento que agitava. Na verdade não era um vento, era somente o barulho, o ruído de um vento, o som de um vento. E ali, irmãos, Deus fez um mover naquele momento, ao ponto daqueles que estarem ali ao redor diziam assim: hora terceira equivale para nós 9 horas da manhã. Caramba, 9 horas da manhã, e esse povo já está embriagado, cheio de mosto. Como pode? Porque foi uma coisa, nós falamos sobre isso aqui na sexta-feira, foi uma coisa que fugiu da normalidade.
O som foi mais alto, o mover trouxe ali, vamos dizer assim, uma certa... eles ficaram sem entender o que estava acontecendo. Uns zombavam, outros ficavam na dele, mas todos ficaram o quê? Perplexos diante daquele feito. Aí Pedro vai tomar a palavra, preste atenção, eu acho isso lindo, irmão. Isso que eu vou falar agora vai coincidir com essa palavra aqui que nós lemos. Aí Pedro vai tomar a palavra e vai dizer assim: varões, irmãos, olha, na verdade, nós não estamos embriagados como vocês pensam, sendo essa a hora terceira ainda, ou seja, 9 horas da manhã, mas na verdade, o que vocês estão vendo aqui, irmão, que coisa linda, é o que disse o profeta, aleluia, Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí Pedro vai falar: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonho, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito, e eles profetizarão, e vão haver sinais no céu, na terra. Aí Pedro começa a pregar, aí Pedro vai dizer: na verdade o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia. Aí Pedro, irmão, pega aquele, ou seja, Pedro aproveita a situação e ele centraliza a mensagem, porque a mensagem bíblica ela é voltada para Cristo. Cristo, ele é o centro do evangelho. Aí Pedro começa a dizer: olha, o que nós estamos fazendo aqui foi aquilo que foi prometido por Jesus, por Yeshua, varão aprovado por Deus, varão que fez milagres e maravilhas, mas vocês negaram e crucificaram ele, vocês entregaram eles às autoridades. Aí Pedro começa a pregar, irmão, e a Bíblia vai dizer, preste atenção nisso agora, por favor, eu acho isso tremendo, irmão. Eu pesquisei para saber o que quer dizer essa palavra. A Bíblia vai dizer que compungindo ele em seus corações, aquela multidão, eles foram compungidos, ou seja, compungiram-se em seu coração. Sabe o que quer dizer compungir? Numa linguagem para você poder entender, eles ficaram agoniados. Aí eu fui pesquisar, eu tenho uma Bíblia lá que a palavra no significado, tanto no grego como no hebraico, essa expressão no grego quer dizer que eles sentiram uma dor aguda dentro deles, que essa dor, ela descia até o estômago. Ou seja, eles se comoveram com a pregação. O Espírito Santo usou Pedro de uma forma tão poderosa, de uma forma tão sobrenatural, de uma forma tão tremenda. Após ele ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele com graça, com poder, e ele foi usado, aleluia, numa mensagem simples, porém poderosa. E ele dizia: olha, vocês crucificaram ele. Aí a multidão, irmão, toma a frente e diz assim, olha só o que a multidão diz. A multidão diz assim: que faremos, irmãos? Que faremos? Ou seja, eles ficaram, irmão, assombrados. A palavra impactou eles eram religiosos, mas na verdade eles não conheciam a Cristo ainda, Yeshua ainda, eles ainda não tinham entendimento do evangelho, eles ainda não tinham entendimento da graça de Deus, eles ainda não tinham entendimento que o Messias, aleluia, tinha vindo e que eles crucificaram o Messias. Então eles vão dizer: olha, o que nós vamos fazer, varões, agora, já que nós erramos, já que nós o negamos? Aí Pedro vai dizer assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham sobre vocês tempos de refrigério. Aí Pedro vai dizer assim: olha, se arrependam, salvai-vos dessa geração perversa. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, olha que coisa linda, você vai entender essa palavra aqui. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, e eles, ouvindo a palavra, de bom grado receberam a palavra, e naquele dia foram batizados aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 almas se converteram, irmão. Ou seja, estava ali uma multidão de pessoas ao redor, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram naquele dia. De 120, a igreja passou a ter 3.120 pessoas, fora outros, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, eles começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão.
na comunhão. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos, e tudo que eles tinham era em comum entre eles. A Bíblia diz que vendiam as suas propriedades, depositavam o valor aos pés dos apóstolos. A Bíblia vai dizer que ninguém tinha necessidade de nada, porque o dinheiro era repartido, a necessidade era suprida. Ali iniciou-se, aleluia, a igreja do Senhor, a igreja primitiva, a congregação do Eterno. Ela foi restaurada, aleluia, na pessoa de Yeshua. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, medita agora. Aqueles que estavam ali, que eram religiosos, mas não tinham entendimento, passaram a receber a palavra, receberam a palavra de bom grado. A semente caiu numa boa terra, frutificou, se converteram, se arrependeram, foram batizados e começaram a perseverar na presença do Senhor. Tiveram suas vidas mudadas, tiveram suas vidas transformadas e começaram, aleluia, a aprender, começaram a ser ensinados. Então, voltando aqui, as cartas pastorais, as cartas de Paulo, tem as pastorais como a de Timóteo e de Tito, e as outras, elas têm um conteúdo doutrinário de ensinamento, porque a igreja, o povo de Deus, o crente em Jesus Cristo, ele precisa ser ensinado, porque se não houver profecia, o povo vai se corromper, o povo vai ser destruído. O meu povo perece porque falta conhecimento. Meu irmão, você e eu, nós precisamos aprender, e a palavra de Deus tem muito a nos ensinar, porque agora você é luz no Senhor. O que Paulo vai frisar, escrevendo à igreja de Éfeso, é isso: vocês são luz no Senhor, vocês não devem andar mais como vocês andavam, vocês não devem fazer mais o que vocês faziam, aleluia. Outrora, vocês viviam na prática do pecado, outrora, vocês estavam com seus entendimentos entenebrecidos, outrora, vocês tinham prazer na prostituição, outrora, vocês viviam na impureza, outrora, a palavra de vocês era uma palavra torpe, a língua de vocês só falavam coisas nojentas, coisas peçonhentas, palavras que entristeciam a Deus. Mas agora vocês tiveram conhecimento da verdade, agora vocês foram vivificados, agora vocês receberam o Espírito Santo, agora vocês são nova criatura, agora vocês devem se revestir de Cristo, agora vocês devem andar como filhos da luz, agora vocês devem ser novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso, irmão. É isso que vai fazer toda a diferença na vida daquele que serve a Deus. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida não é o dinheiro que você tem, não é a bela roupa que você se arruma. O que vai fazer toda a diferença não é o bonito carro que você anda ou que você vai andar. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida não é o conhecimento só para ter conhecimento da palavra de Deus, mas o que vai fazer a diferença foi, como já foi dito aqui pela nossa querida irmã Lúcia, você ter um espírito excelente, você ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que faça a diferença, uma pessoa que não tema, aleluia, diante das ameaças, diante dos levantes do inimigo, mas que tenha compromisso com Deus, intimidade com Deus, e que saiba em quem tem crido. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Então Paulo, meu irmão, Paulo está preocupado. A preocupação desses homens é notória. A preocupação desses homens é notória quando eles são inspirados por Deus para escrever as epístolas, irmão. Eles têm uma preocupação de saber de como o povo está andando. Eles têm uma preocupação de fazer o povo entender que Deus chamou eles, aleluia, para serem novas criaturas, para serem filhos da luz, para serem pessoas diferentes, para serem pessoas que entendam a vontade do Senhor, que não andam mais em trevas, que não vivam mais na prática do pecado, mas que sejam pessoas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é o que vai fazer a diferença, meu irmão. É por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não precisa você vir para a igreja preocupado com o que você vai comer ou beber. Não precisa você vir para a igreja preocupado com o que você vai vestir. Não precisa você vir para a igreja preocupado com como você vai pagar a sua conta. Não precisa, irmão, porque isso para Deus não é nada. Certa vez, aleluia, o Senhor mandou Pedro ir pescar, e quando Pedro pescou, o Senhor falou: abre a boca do peixe e pega a moeda, vai lá e paga o imposto. Ou seja, não precisa você se preocupar, não. Uma certa feita, olha só, presta atenção,
Jesus tinha acabado, irmão, de multiplicar pães e peixe, a segunda multiplicação, ou seja, segunda, eles já tinham visto a primeira, presenciado a primeira, e já estavam na segunda multiplicação, e a Bíblia vai dizer que após a multiplicação, eles saem daquele lugar, e Jesus vira para eles e fala assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles, irmão, eles eram ainda pessoas naturais, pessoas que não tinham tanto entendimento, ainda não tinham recebido aquilo que Deus tinha para eles, a plenitude do Espírito Santo. Então eles começam a dizer um para os outros assim, por que ele está dizendo isso para a gente ter cuidado do fermento dos fariseus? Será que é porque a gente não trouxe pão? Aí Jesus olha para eles, irmão, entende a preocupação deles e fala assim, vocês, eu não consigo entender vocês, eu estou tentando trazer de uma expressão mais fácil para você entender. Jesus disse assim, vocês não acabaram de ver que eu multipliquei 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão participar, para uma multidão se alimentar? Quantos cestos sobraram? E na outra multiplicação, quantas pessoas foram alimentadas? Vocês não estão vendo que isso para mim não é nada? Na verdade, eu não estou querendo falar para você de alimento físico. Vocês não precisam se preocupar com alimento físico, porque eu multipliquei já 2 vezes os pães e os peixes. O que eu estou falando para vocês é para vocês terem cuidado com a doutrina dos fariseus, com o ensinamento dos fariseus. Oh, meu irmão, aleluia. Deus está falando para mim e para você, cuida da tua vida, não deixa nada sujar tua veste, não deixa nada te contaminar, não deixa nada, aleluia, roubar a presença de Deus na tua vida, não deixa nada roubar a comunhão que Deus, aleluia, tem te dado. E Deus manda dizer para você que Ele ainda quer acrescentar essa comunhão, Ele ainda quer aumentar essa comunhão, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. O nosso caminho não é um caminho da onde a gente fica estabilizado, paralisado, não. Deus quer que você progrida, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quanto mais você buscar, mais você vai ter, mais você vai receber, mais Deus vai se revelar a você. Deus deseja ter uma comunhão profunda comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer, irmão, que a cada dia possamos ser pessoas melhores, possamos ser luz no Senhor. Então olha o que Paulo começa dizendo aqui, irmãos. Eu estou no capítulo 5. Paulo já ensinou no capítulo 1, Paulo já ensinou no capítulo 2, Paulo já ensinou no capítulo 3, Paulo já ensinou no capítulo 4. Agora Paulo está indo para o capítulo 5. Na verdade, essa divisão foi feita pelo homem, mas já tiveram outros ensinamentos. Aí Paulo começa dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmão, a Bíblia diz assim, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Aí a Bíblia vai dizer assim, porque tudo que existe no mundo, tudo que há no mundo, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É isso que o mundo tem para oferecer. Mas Paulo está dizendo assim, olha, sede, pois, imitadores de Deus. Paulo não está falando para a igreja, para o crente imitar o mundo. Paulo não está falando para o crente ser igual ao mundo, se igualar ao mundo, não. Paulo está falando assim, imite Deus. Busque conhecer a Deus para que você possa fazer a vontade dele, viver uma vida correta. Olha o que o apóstolo Pedro vai escrever na sua epístola. O que Pedro vai escrever na sua epístola, ele apenas vai repetir o que está escrito em Levítico. Ele vai dizer assim, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Aí ele vai dizer assim, se vós invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas vai julgar a cada um segundo as suas obras, sejam santos, busquem a santidade, se santifiquem. Se vocês invocam por Pai aquele que é santo, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Você tem que se parecer com Cristo, irmão. Você tem que se parecer com Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach foi a manifestação de Deus. O que Jesus fala para os seus discípulos? O que Jesus fala para Filipe? Filipe chega para ele assim e fala assim, capítulo 6 de João, se não me falha a memória. O que Filipe fala? Senhor,
Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e vocês não entenderam que quem vê a mim vê o Pai? Quem anda comigo anda com o Pai, porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então quem vê a mim, Filipe, vê o Pai, porque eu e o Pai somos. Então quem seguiu as pisadas de Jesus, de Yeshua, era imitador de Deus. Amém? Seguia os mesmos valores, os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos valores do Senhor. A santidade, a bondade, a graça, né? Você vai ver que Jesus, ele foi, no caso os discípulos foram preparar o lugar, né? Para ele poder passar ali por Samaria. Só que os samaritanos, eles tinham inimizade com os judeus. Você vai ver isso quando Jesus vai evangelizar, onde Jesus vai diante daquela mulher samaritana. Ela vai dizer o quê? Sendo tu judeu, tu pede água para mim, tu me pede água para beber, sendo eu uma mulher samaritana. Em primeiro lugar, judeus e samaritanos não se comunicavam. Segundo lugar, homem não falava com mulher. Um judeu religioso não conversava com uma mulher, ainda mais em particular, sozinho. Jesus quebrou tudo isso. Ela vai dizer, sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana água para beber. Tu não sabe que os samaritanos não têm comunhão com os judeus? Jesus quebrou tudo isso, irmão. Ele quebrou tudo isso. E ele veio trazer a luz. Ele veio trazer a salvação. Aí, quando os discípulos foram preparar caminho, os samaritanos falaram assim, não, a gente não vai receber ele não. Aí João, presta atenção. João era chamado, lá na frente, mais um pouquinho depois, João era chamado de o discípulo amado, o discípulo do amor. Mas esse João chegou para Jesus e disse assim, Senhor, vamos fazer como Elias? Vamos mandar cair fogo do céu e matar todos eles? Porque eles não querem te receber, Senhor. Vamos destruir todo mundo. Aí o que Jesus fala para ele, irmão? Quem lembra? Vocês não sabem de que espírito sois? Eu, o Filho do Homem, não vim para matar, não vim para destruir, mas eu vim para salvar. Então os discípulos caminharam com ele, irmão. Aprenderam, viram a vida dele, as obras dele. Judas veio para trair ele, e ele fez o quê? Ele não ofendeu a Judas, mas ele ofereceu o rosto, Judas beijou, e ele disse o que para Judas antes? Filho, o que tu vieste fazer, faze depressa. Só isso que ele falou. Então, meus amados irmãos, entenda uma coisa, temos que seguir o exemplo de Cristo. Às vezes a gente fala assim, mas Jesus era Jesus. Isso, irmão, ele era Jesus, e você é quem? Quem é você? Eu sou eu. Você tem que nascer de novo, você tem que ser uma nova criatura, você tem que ser um imitador dele. Olha o que Paulo vai dizer, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele te amou, ele enviou Jesus para morrer por você, ele te reconciliou, ele te deu o direito. A Bíblia vai dizer assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não, aleluia, o receberam, mas todos aqueles quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, agora, meu irmão, você não é só uma criatura, agora você é filho de Deus. Por quê? Porque você recebeu Jesus e Yeshua como teu Senhor. Você entendeu que Yeshua é o caminho que te leva a Deus, ele é a verdade que te leva a Deus, e ele é a vida que veio para te dar vida com abundância. Então agora você não é mais criatura, agora você é filho. Então a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo, como filho amado, você é amado. Por que você é amado? Porque você custou o sangue de Jesus. Jesus, ele veio, morreu por você. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo,
Ele não poupou o seu filho, o seu único filho, antes o entregou por nós. Ele entregou o seu filho por mim e por você. É por isso que você é amado, é por isso que você é um filho de Deus agora. Então, como filho amado, sabe o que você tem que fazer? Ser imitador de Deus, aleluia, seguir as mesmas pisaduras, aleluia, não ser igual ao mundo, não amar o mundo, não ter amizade com o mundo, não viver como o mundo vive, mas você tem que ser uma pessoa diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo traz uma exortação. Por que Paulo trouxe essa exortação, irmão? Se aqueles irmãos ali estivessem num nível mais avançado, certamente talvez Paulo não voltaria nesses primeiros rudimentos da doutrina. Mas por que Paulo volta? Porque ali, irmãos, eu tenho certeza disso, que haviam pessoas ali que já estavam fracassando na fé, haviam pessoas ali que já estavam sendo vencidas novamente. Aí Paulo vai dizer assim: olha, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí Paulo diz no versículo 3, mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Ou seja, agora vocês foram santificados por causa do sacrifício de Cristo. A Bíblia vai dizer, irmão, oxalá que essa palavra entre no teu coração nessa noite. A Bíblia vai dizer, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Mas há um versículo também, a Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se ainda. O processo de santificação não começa pelo homem, porque o homem não tem capacidade de se santificar. O processo de santificação, ele foi dado por Deus em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos separados, em Cristo nós somos reconciliados. A expressão separado é santificado. Cristo te santificou, Cristo te constituiu filho de Deus, Cristo te constituiu herdeiro de Deus juntamente com Ele, Cristo te constituiu uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma nova criatura. Meu irmão, minha irmã, igreja amada do Senhor, em Cristo você foi santificado. Então o Senhor está dizendo aqui, agora você é santo, porque Cristo te santificou. A morte e a ressurreição de Cristo te deu o direito de você ser perdoado. Os teus pecados, os pecados que você cometia outrora, na tua ignorância, aleluia, você andava segundo a vontade, o curso desse mundo, segundo o Deus desse século, tudo isso em Cristo, aleluia, foi aniquilado. O perdão de Deus veio sobre a tua vida, você foi separado, agora você é nova pessoa, nova criatura, agora você é santo. Aí agora vai entrar a tua parte, ou seja, aquele que foi separado, aquele que foi santificado, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Agora você tem que se esforçar, agora você tem que fugir da aparência do mal, agora você tem que fugir da prostituição, agora você tem que fugir da impureza, agora você tem que fugir da avareza. O que é avareza, irmão Anderson? Avareza é amor ao dinheiro. Tem crente que tem amor ao dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. Tem crente, meu irmão, que ele tem amor ao dinheiro, e a Bíblia diz que a avareza, ela é idolatria, porque quando você ama o dinheiro se torna um Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo vai dizer que nenhuma dessas coisas se nomeie entre vós, porque agora vocês não são mais do mundo, vocês não devem viver mais como o mundo vive, mas vocês são novas criaturas, vocês são pessoas de Deus, então vocês agora são santos. Essas coisas não convêm aos santos. Por quê? Porque agora vocês foram santificados por Deus. Você está compreendendo, irmão? Você está compreendendo, igreja? Quem é você agora? Ô irmão, meu Deus do céu, o horário é pouco, né? Já estamos finalizando. Mas a Bíblia diz assim, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, para o reino do maravilhoso Filho do seu amor. Olha que coisa linda. Agora você foi transportado. Agora você é filho da luz, agora você é santo, porque ele te santificou em Cristo. Então o que você tem que fazer? Fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir da impureza, fugir do amor ao dinheiro, da avareza, que é idolatria. Nenhuma dessas coisas se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Agora você é santo. Versículo 4, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. O que vamos resumir, irmão, porque para explicar um por um é difícil, mas torpezas, parvoices, chocarrices,
chocarrices, ou seja, isso tudo são brincadeiras, são gracejos, são atitudes que vamos dizer assim, que envergonham o nome de Jesus. Um crente não pode ficar fazendo gracinha, contando piada, um crente não pode, vamos dizer assim, fazer chocarrice com o irmão, ou seja, ofender um irmão através de uma brincadeira. Não, essas coisas, irmão, isso é para o mundo, isso é para os filhos das trevas. O mundo não respeita. Você vai ver que quando você para, irmão, você não está no meio deles, mas você para você ver um diálogo, uma conversa, até mesmo de amizade entre pessoas do mundo, um xingando o outro, um xingando até a mãe do outro, irmão. Por quê? Porque isso é uma coisa normal entre eles, mas entre aqueles que servem a Deus como filhos amados de Deus, isso não deve existir, irmão. Por quê? Porque a tua palavra agora é uma palavra sã, a tua palavra é uma palavra sadia, o teu linguajar tem que ser um linguajar puro. A Bíblia vai dizer que nós temos que ter uma linguagem sã e irrepreensível para que o diabo não venha nos acusar. Você não pode dar ocasião para o inimigo te acusar através das tuas palavras, ou seja, em tudo, aleluia, através da tua palavra, através das tuas atitudes. Você tem que glorificar a Deus, você tem que ser uma pessoa diferente. Isso não quer dizer que você vai ser santo demais, isso não quer dizer que você vai ser salgado demais, isso não quer dizer que você vai ser muito religioso, isso quer dizer que você vai ser quem Deus quer que você seja, uma pessoa nova, uma nova criatura, uma pessoa santificada por Cristo. Agora você é santo em Deus, agora você tem o Espírito Santo de Deus, agora a palavra que sair da tua boca tem que ser uma palavra que promova edificação de quem vai ouvir, ou seja, uma palavra agradável, uma palavra, aleluia, doce, uma palavra correta. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor espera isso de mim e de você. Louvado seja o nome. Isso é doutrina, irmão, isso é ensino, isso é teor, doutrinário, é conteúdo, aleluia, doutrinário, é ensinamento para mim e para você. Se você não souber isso, você vai errar, porque vai te faltar conhecimento, mas o Senhor está abrindo os teus olhos e mostrando para você que agora em Cristo você é uma pessoa nova, você é santo, você é santificado mediante o sacrifício de Cristo. Então vamos lá, irmão, estamos finalizando. Versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou seja, quem é o fornicador, irmão? Fornicador é a pessoa que tem relações sexuais antes do casamento, amém? E vamos dizer assim, um casalzinho de namorado, um casalzinho que se conheceu, saiu ali e teve relações sexuais, isso é fornicação. Aí aqui está dizendo, irmão, que o fornicador, o impuro, o avarento, o idólatra, não tem herança no reino de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vamos dizer, resumindo, aquele que vive na prática do pecado e diz que serve a Deus, ele está se enganando a si mesmo, envergonhando o nome de Jesus, e uma pessoa como essa não terá herança no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem que ser uma pessoa imitadora do Senhor, amém? Você tem que imitar a Deus como filho amado. Oh, irmão, que coisa linda essa palavra. Aí vai dizer assim, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Último culto aqui, quem lembra? Deus palavra sobre o juízo, o julgamento. O que Paulo está dizendo aqui agora? Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é palavras vãs? Palavras vazias, palavras à toa, palavras que não têm um teor bíblico, palavras às vezes que podem até serem bonitas, né, irmãos? Palestras bonitas, conversas bonitas, conselhos, muitas vezes que aos nossos olhos são até conselhos atrativos, né, que vai nos atrair, que nós vamos achar legal, mas se não tiver um teor bíblico, se não tiver a verdade da palavra de Deus, isso é palavras vazias, são palavras vãs, não vai trazer edificação,
A Bíblia está dizendo aqui, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmão, os filhos da desobediência estão debaixo da ira de Deus, igreja. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus, irmão. Não é palavra do irmão Anderson, eu estou lendo aqui dentro da Bíblia para você. Tem pessoas que dizem que servem a Deus, estão vivendo como o mundo vive, estão vivendo com o seu entendimento entenebrecido, estão vivendo de acordo com a vontade desse mundo. A Bíblia vai dizer que essas pessoas são filhos da desobediência, e os filhos da desobediência, a ira de Deus está sobre eles, irmão. Porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Olha o que a Bíblia diz, meu amado. Eu não tinha nada para pregar, mas na oração o Senhor falou comigo, Efésios capítulo 5. Então Deus sabe por que Ele está dando essa palavra para mim, para você aqui nessa noite. Não só para a gente, para quem está ouvindo, para quem está ao alcance da nossa voz. O Espírito Santo está abrindo os teus olhos, o Espírito Santo está te ensinando. Naquele grande dia, meu irmão, não vai ter desculpa. A Bíblia diz que nós seremos inexcusável e indesculpável diante do Senhor, porque nós temos a palavra e temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele continua falando à igreja, porque a Bíblia vai dizer que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, é para nós não sermos condenados juntamente com esse mundo. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você ache que você é luz e você não é luz. Deus não quer que você tenha o nome de que viva, mas esteja morto. Deus não quer que você, aleluia, viva uma vida errada, uma vida que não glorifique o nome dele, muito pelo contrário, que envergonhe o nome dele. Deus quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa santificada, uma pessoa, aleluia, firme na presença e diante da palavra de Deus, correta, honesta e verdadeira. Aí você diz assim, é possível isso, irmão Anderson? Sim, com Cristo é possível. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são, irmãos, não são, igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, mas a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aí olha o que a Bíblia vai dizer aqui, irmãos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Tem crente, irmão, que é companheiro, vive num estreito relacionamento, numa estreita amizade com pessoas, irmãos, que vivem na desobediência, que ainda estão debaixo da ira de Deus. A Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, não sabeis vós que as más conversações ou as más companhias, depende da sua tradução, a Bíblia diz, corrompem os bons costumes? A Bíblia está dizendo aqui, não sejais seus companheiros. Irmão, ande com pessoas que vão trazer edificação para você. Não ande com pessoas que não vão trazer edificação para a sua vida espiritual. Fale do amor de Deus, evangelize, mas ter comunhão, ter relacionamento estreito, amizade, não, irmão, não. Porque você é luz. Deus não deseja isso. Deus não deseja que eu haja dessa forma. É isso que está escrito aqui. Não sejais seus companheiros. Versículo 8. Porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Olha só que coisa linda, igreja. Outrora nós éramos trevas. Vivíamos com nossos olhos cegos, sem entender, sem conhecer, sem ter a revelação da palavra de Deus, do Evangelho, sem conhecimento, éramos ignorantes, mas agora nós não somos mais trevas, irmãos, agora nós somos luz no Senhor, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Andai como, irmão, se você é luz, você tem que andar como filho da luz.
Oh, irmão, que coisa linda. Eu estou resumindo, irmão. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, não ande, não seja companheiro daqueles que estão na desobediência, porque a ira de Deus ainda está sobre eles. Mas seja o quê? Seja uma pessoa separada, aprove aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, ou seja, aprove as coisas corretas, as coisas boas. Versículo 11, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não seja, irmão, participante, não concorde com aquilo que é errado. Você já viu que às vezes você está em um determinado lugar, o diabo usa alguém para fazer uma piada, para xingar, aí ele olha para você e quer que você ria. Já reparou que isso acontece? Ele quer que você participa daquilo ali. É o que está dizendo aqui, ó. Não se comuniquem com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Ou seja, o que eles fazem é reprovado, o que eles fazem não agrada a Deus, o que eles fazem é desonesto, o que eles fazem é corrompido, o que eles fazem entristece o Espírito Santo. Então não se comunique com eles, não tenha associação com eles, não viva em um estreito relacionamento com eles, seja santificado, seja uma pessoa nova, viva uma nova criatura, viva como filho da luz, porque agora você está na luz. O Evangelho te trouxe luz, te trouxe clareza, te trouxe entendimento, te revelou a verdade, te mostrou a vontade de Deus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Estou correndo, irmão. Versículo, aleluia, 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ou seja, a luz é Cristo, a luz é a palavra. A palavra, ela condena aquilo que é errado. A palavra, irmão, Jesus uma certa vez ele disse para os seus discípulos assim, olha que coisa linda, eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Mas as minhas palavras, essas palavras vos hão de julgar naquele grande dia. Meu irmão, naquele grande dia, os livros serão abertos. Hoje eu lia sobre isso lá no livro de Apocalipse, irmão, que os livros serão abertos, e dentre eles o livro da vida. E aquele, irmãos, que não estiver com o seu nome no livro da vida, ele vai estar diante do grande tribunal, primeiramente ele vai estar diante do grande trono branco, do juízo do trono branco. O tribunal é para os crentes, mas o juízo do trono branco, o julgamento do trono branco vai ser para toda a humanidade. Então os livros vão se abrir, ou seja, o livro das obras. As pessoas, elas vão ser julgadas pelas suas obras. Você vai ver lá no livro de Apocalipse, o Senhor dizia assim, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, é as nossas obras, irmão. Não se engane, se você é de Deus, as tuas obras têm que ser obras dignas de um filho da luz. Você tem que andar corretamente, você tem que andar de uma forma agradável, você não pode andar de uma forma contrária à palavra de Deus, porque agora você é luz, louvado seja o nome do Senhor. Então os livros serão abertos, e dentre eles o livro da vida, e quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, irmão, será lançado no lago de fogo, aleluia, e ficará, irmãos, eternamente afastado e distante de Deus por toda a eternidade. Olha o juízo, olha o julgamento que virá sobre os filhos da desobediência, irmão. A ira de Deus vai se consumar sobre a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o homem vive como acha que deve viver, faz o que deve fazer, mas naquele grande dia, irmão, ninguém vai conseguir escapar, ninguém vai conseguir fugir, ninguém vai conseguir, irmão, se esconder dos olhos de Deus, porque seremos julgados pelo poder da palavra, pela palavra revelada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra que está sendo pregada aqui, ela há de nos julgar naquele grande dia. Então aqui está dizendo, todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Meu irmão, minha irmã, se você está dormindo, se você está vivendo como uma pessoa morta, sem Cristo, o Senhor diz para mim e para você nessa noite, porque essa epístola aqui foi para a igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso.
Paulo está dizendo assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Certamente ali haviam pessoas que estavam dormindo espiritualmente. Aí ele vai dizer assim, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, pessoas que já estavam mortas espiritualmente. Irmão, isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você imagine hoje, igreja. Você imagine hoje. Você vê o mundo do jeito que está. Você vê as coisas que, vamos dizer assim, que o mundo prega, né? Não vou entrar em detalhes por causa da hora, mas você vê as coisas que o mundo prega, que o mundo ensina, que o mundo diz que é normal, que o mundo diz que é correto. São coisas completamente contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz que o pecado vai se multiplicar, a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. Você veja, irmão, como hoje as coisas estão. Então Paulo está dizendo aqui, ó, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.